Capítulo 8. Bem-aventurados puros de coração. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles a tocassem. Como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 10, 13 a 16. Escândalos. Se a vossa mão é movida de escândalos, cortai. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será que vós, que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 a 30 e 18, versículo 6 a 11. Há corações limpos e há corações sujos. Depende de como usamos o nosso coração. Existe a necessidade da higiene do corpo para que nós tenhamos saúde. Existe também a necessidade da higiene do coração para que o espírito também ande bem. É preciso que o coração esteja limpo para que enxerguemos os desígnios de Deus. A boca fala o que está cheio o coração. Do nosso interior é que se originam as más ações, os maus pensamentos. Não é o que se come que nos faz mal, mas sim o que falamos, o que colocamos para fora. Como podemos limpar o nosso coração? Devemos aprender a sermos bons, indulgentes, caridosos, humildes, pacientes, sabemos respeitar o progresso. Pureza significa sentimentos nobres em um coração limpo, inocente, uma disposição firme e constante na prática do bem. A palavra escândalo significa tudo que choca a moral ou as conveniências. No Evangelho, escândalo é tudo que é proveniente do mal. É uma força de expressão utilizada por Jesus. Ninguém arrancará o seu olho ou cortará sua mão se ela for causa de escândalo. Aliás, o mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. O que Jesus falou significa quanto é importante termos cuidado com o uso dos nossos membros, porque eles podem ser a causa de grandes desastres morais. E um dos membros, órgão, que nós usamos mais é a língua. O apóstolo Paulo nos recomendou moderar o uso da nossa língua, que é um pequeno órgão que temos no interior da boca, mas que pode provocar calúnias, escândalos, desmoronar lares, derrubar impérios, estimular guerras e fazer muitas outras coisas más. Ter a pureza de coração é não ter vergonha das imperfeições que possuímos e das características de personalidade que trouxemos de outras encarnações. É se assumir dentro dos próprios erros, buscando sempre acrescentar novos valores ao espírito, não tendo vergonha de ser gente, isso é, ser o que se é, independente do que se pretenda ser. O escândalo é a prática do mal pelos homens. O escândalo não está na ação, mas na repercussão que ela pode ter. Muita gente tenta evitar o escândalo por orgulho, pois sofreria a humilhação entre os homens. Então ele evita o escândalo para tranquilizar sua consciência. Segundo Jesus, essas pessoas são sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. São vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. É necessário que sucedam os escândalos no mundo, porque os homens ainda não atingiram a perfeição e estão no planeta Terra para aprenderem,
para melhorarem, e para isso eles se punem através dos seus próprios vícios. Serve de provação para uns e castigo, reparação para os outros. O mal é necessário para o burilamento e o crescimento dos homens, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então vejamos alguns escândalos praticados por nós. Temos os nossos olhos voltados para a cobiça e a inveja, quando a nossa língua for maledicente, quando usarmos as mãos para prejudicar os mais fracos, os cérebros que utilizam a inteligência para desviar os homens de Deus. São causas de escândalo todos os órgãos do nosso corpo, os nossos bens intelectuais e os nossos bens materiais quando usados para a satisfação de preferências inferiores. Os escândalos no mundo têm origem na ignorância espiritual em que a humanidade vive. Os crimes, os vícios, as paixões inferiores, as ambições desvairadas, as vinganças, os ódios, a desonestidade, tudo são escândalos. Enquanto os homens continuarem a se alimentar desses escândalos, não se livrarão dos sofrimentos que os acompanham. Os homens ainda estão vivendo em desacordo com as leis divinas. Então, os escândalos são necessários, pois é através do sofrimento que nós acordamos para a espiritualidade. É através do sofrimento que o espírito acordará para o erro cometido e que aprenderá a utilizar os talentos que Deus lhe emprestou para o seu progresso, para o seu adiantamento moral. Os que utilizam sua inteligência para o mal serão compelidos à idiotia. Os que abusam do poder serão rebaixados à subalternidade. Os que menosprezam o dom da saúde terão de viver em organismos enfermos. Enfim, cada um sofrerá em si próprio o efeito do erro cometido. Os escândalos acabarão quando nós todos nos convencermos de que devemos respeito às leis de Deus e procurarmos nos modificar moralmente. Neste caso, vemos a lei de causa e efeito. Cada um é punido pelo erro que cometeu. Entenda-se aqui que Deus, que é todo misericordioso e bondade, não nos pune. A punição está dentro do plantar e colher. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Deus nos dá oportunidades de repararmos os erros cometidos. Ele não nos pune. Nós, conhecendo suas leis e observando que cometemos um desatino com o irmão de caminhada, vamos, em outra oportunidade, em outra encarnação, procurar ressarcir, reparar essa falta para com ele. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Isso quer dizer que Deus utiliza as más tendências do ser humano aos maus instintos como instrumento para a justiça divina. Mas eles serão punidos pelo mal que praticaram. Por isso, nós temos que conter as nossas más tendências e não nos esquecemos que temos a liberdade de escolha para as nossas atitudes, palavras e intenções. Item 77 do livro O Espírito da Verdade, Perdoa e Serve, capítulo 8, item 13. Tiveste hoje motivo de reclamar, no entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz procurando ferir-te, mas não te viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que dentro de breves dias, possivelmente buscará em vão esconder os sulcos das próprias chagas. Alguém te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te quando ilude a si próprio. E há quem se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te para cair em breve tempo sob o golpe da morte. Perdoa tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tem errado também, reclamando o entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até às lutas da alma
e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para as bênçãos de Deus. Meimei. A espiga. Pai e filhos estavam caminhando no meio de uma plantação de milho para ver se já era tempo de colheita, e o menino, que não entendia nada do campo, pois era apenas uma criança, viu muitos pés de milho que estavam com as espigas apontadas para baixo e outros pés que estavam com as espigas apontando para cima. E o menino disse: Pai, acho que as melhores espigas são essas que estão apontando para cima, porque essas outras estão caídas. E o pai respondeu para o filho: Repara bem nessa espiga, e pegou a espiga que estava apontando para baixo na mão. Você viu como ela está, humildemente curvada? É esta espiga que está curvada, que está cheia de bons grãos. Aí, tirando a palha, mostrou para o menino que a espiga estava cheia de grão, e era por causa do fruto que ela pendia para baixo. O pai também falou: Está vendo essa outra espiga que está apontando para cima? Esta não presta, e eu vou te mostrar. E a puxou a palha, e a espiga estava toda xoxa, bichada, imprestável, e que não tinha fruto nenhum. Assim também acontece na vida das pessoas. Os que são muito altivos estão assim estufando o peito e que se julgam melhores do que os outros. Esses estão tão orgulhosos e atrás de honrarias de fama e não têm nada por dentro. São vazios, são inúteis. Mas a pessoa que é humilde, ainda que tenha muitos frutos, muitos grãos, ela ainda se curva, se submetendo à vontade do Pai Maior, conservando a pureza do coração.